Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Hoje a gente vai falar sobre gestão de estoque e exposições eficientes. Bora comigo, nação supermercadista! E aqui como convidado de hoje a gente tem Jamerli Matos, nosso CEO do Grupo de Educação e também já membro do Rosadas Cash. Fala, Jan! Fala, pessoal, prazer estar aqui com vocês com mais um Rosadas Cash e principalmente falando sobre gestão, que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, né? É isso, né? O Jan não só ensina, como é o nosso CEO do nosso grupo de educação, o cara que cuida lá da empresa, que faz as coisas realmente funcionarem e darem certo e cuida dos nossos 77 colaboradores que ajudam aí os donos do supermercado a mudarem a realidade dele através de ensinamento, educação, mentoria e tudo mais. Jean, vamos embora. Então, falando em gestão de estoques, né? Qual o principal problema da gestão de estoque? Não bater o compra e venda. Então, como é que bate o compra e venda, Jean? Bora. Já começa bem. Já começa direto ao ponto, sem enrolação. Então, quando a gente fala de gestão de estoque, né? Uma gestão de estoque eficiente, com certeza, né? Ela começa por uma compra assertiva, né? Porque se você não tiver uma compra assertiva, você incorre em diversos erros. Por exemplo, se você compra de menos, você vai gerar uma ruptura na loja. Ruptura na loja, perda de venda. 7 a 15%. Exatamente. E ainda leva aquela fama, esse mercado tá quebrando, não tem nada. Né? O cliente ainda sai falando isso. Se eu compro demais, eu imobilizo o capital da empresa, eu queimo caixa, eu aumento a minha perda. Porque se eu tenho mais material, é mais chance de haver desvios, danos, perdas por avaria. E aí vem o comentário: compre e vendo com margem, Leandro, e não vejo o dinheiro. Vê se não tá no estoque. Exatamente. E aí, quando a gente fala de gestão de estoque, né, a gente tem que pensar em tudo isso, começando pela compra, né, que é onde você vai controlar o seu estoque, e você tem o controle de estoque físico, de fato, né? Ou seja, você tem que ter na sua área de armazenagem, você estabelecer posições para os produtos, identificar corredor, colocar pranchetas para o pessoal anotar onde está a limpeza, está no corredor A1. Onde está os biscoitos? Está lá no D2, bem longe da limpeza. Né? Então, quando a gente fala de gestão de estoque, você tem que olhar as duas coisas, né? Você tem o lado comercial do estoque e você tem o lado operacional do estoque. Né? Eu tenho que ver, se eu passar com uma paleteira ou com um carrinho, eu vou rasgar o arroz e aquilo ali vai se transformar em perda. Né? Então, assim, é muito importante quando a gente fala da gestão de estoque, sim, o comercial é o coração. Né? Porque é ali que você vai tomar as decisões com relação ao seu estoque. Mas depois você vai ter que ter um segundo trabalho, uma segunda operação de o quê? Controlar tudo isso. Ainda mais se você tiver mais de uma loja. Sim, exatamente. Porque aí você já começa trabalho também de transferência de mercadoria. Se você já tem mais de 4, 5 lojas, às vezes você já vai ter um CD, né? Então aí você já vai ter que ter um cross-docking. Então tudo isso aí é gestão de estoque e a gente está falando sobre isso hoje. Para quem não sabe, vou fazer a tradução simultânea aqui do Jean. Para quem não sabe, alguém sabe o que é cross-dock que ele falou? Alguém sabe? CD todo mundo sabe que é um centro de distribuição, né? Mas alguém sabe o que é cross-dock? Explica aí para as pessoas o que é cross-dock, que eu acho que ninguém sabe exatamente como esse negócio roda. A operação de cross-docking é quando você recebe através de docas e todas as transferências acontecem naquele momento, ou seja, você começa a fazer a tua transferência. Você não pega a mercadoria e bota para dentro do estoque. Exatamente. Você desce a mercadoria e já separa ela para ir embora. Isso, na doca, exatamente. Eles chamam de cross-dock. Cross-dock. Ou seja, ali você chega às vezes até de mais de um fornecedor, mas você já prepara uma entrega que feita... separa para poder fazer a transferência entre lojas. Exatamente. E aí você faz não ocupa espaço de estoque necessariamente. Exatamente. Aí você vai ter ali toda uma operação que tem que ter validade e tal, mas você tem que fazer isso. Ou seja, você tem o lado comercial, que normalmente a gente tem que dar muita atenção nisso. Dos nossos fechamentos financeiros, mais de 90% dos alunos hoje, menos, porque alguns ainda têm dificuldade de fechar o compra e venda, mas hoje eles já identificam a causa. Exatamente. Porque a maioria dos alunos, quando chega pra gente, e isso é mercado de 500 mil a 12 milhões, 20 milhões. O cara fala assim, Jean, cadê meu dinheiro? Eu tô vendendo. E aí, quando você fala também de estoque, você tem que começar, o que a gente sempre fala, né? Você tem que começar a criar medidas, né? E aí, por exemplo, às vezes você tá com estoque lá, um compra e venda fechando,
mas você está com o teu estoque furado. Por exemplo, ontem, nós estamos em início de 2025, mas ontem eu estava vendo um fechamento, um orçamento de compra e venda, onde no final, no geral, o cliente estava lá bonitinho batendo compra e venda. Aí quando tu foi ver por setor, o açougue dele estourado em mais de 200 mil e a bebida faltando 100 e poucos mil. Ou seja, o cara viu que estourou no açougue, ele diminuiu a compra da bebida. Ou seja, tu perdeu uma puta margem no açougue, não sei se podia falar isso, mas perdeu a margem no açougue e ainda teve ruptura na bebida. Ou seja, o teu resultado foi, no caso dele, quase uns 6% de perda de faturamento. Nossa. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala do estoque, isso tudo tem que ser levado em conta. Aí foi o que eu conversei, né? Então você tem que, vamos fazer a parte prática, né? Então você tem que estar olhando todo mês se você não tem um estoque virtual ou um estoque fantasma, Vocês né? sabem o que é estoque virtual? O estoque virtual que o Jean falou, nada mais é, ou também estoque fantasma, que a gente brinca aqui, que basicamente a tua lá tá constando que tem 10 unidades de Coca-Cola de 1,5 litro. Aí você chega lá na loja, procura, essas Coca-Colas não existem. A gente chama isso de estoque virtual, estoque fantasma. Estoque que no sistema mostra que tá. E por isso não gera pedido. Por isso não gera pedido, e aí dá ruptura. Isso. Mas teoricamente ele não tá lá. Então é uma coisa que a gestão de estoque tem que ajustar. E aí através de, sei lá, inventário rotativo, que é a contagem diária de alguns setores, de alguns produtos, ou através de inventário mensal ou trimestral, você começa a pegar esses produtos que desapareceram. Porque você só pega fazendo inventário para poder ver. Ou mandar alguém lá contar para ver se o produto tá lá. E é muito comum estoque virtual em supermercado. Não, e cada vez mais, como a gente tem... a gente vive um momento econômico que o produto, né, aumentou muito, a gente tem uma inflação, a gente tem uma entrega, né? E vários clientes, às vezes, eles reclamam, já tive uma queda de faturamento. E quando a gente vai ver, ele simplesmente, a gente pega lá uma curva ABC dele, que a gente vai falar aqui mais pra frente, a gente pega uma curva ABC, o que aconteceu? Ele deixou de comprar produtos, porque no sistema dele, ele entendia que aqueles produtos existiam. Sim, exatamente. Exatamente. Então, que o dono de mercado que está nos ouvindo aqui, é importante que ele faça esse estudo, né? Eu brinco, né, que o dono de mercado ou o comprador da loja, né, ele imprime a curva ABC, pega a curva A e bota embaixo do travesseiro, né? Tem que dormir com aquele negócio. Tem que dormir com a curva A embaixo do travesseiro. Quando a gente fala A, a gente está falando A de 70% da venda, tá? Exatamente. Que dá em torno de, sei lá, entre 200 e 400, 500 itens no máximo. Isso, que vai dar 10 a 12% dos produtos da tua curva. Então é importante que o dono de mercado, controle de estoque, ele tem que saber os produtos que, pelo menos a curva A, a ruptura tem que ser 0, como você mesmo exemplifica, né? Você ensina, né? E aí eu vou pedir tua ajuda, né? Por exemplo... Calma, deixa eu dar uma informação para vocês, que eu não sei se vocês já fizeram isso. Faça essa análise que eu vou falar e você vai chegar exatamente no número que eu tô dando. Pensa que você vende R$1 milhão na sua loja. 1 milhão. Sendo 1 milhão 100% da sua venda, 1% da sua venda dá quanto? R$10 mil. Deixa eu te contar uma coisa. Se você pegar seu faturamento do trimestre, por exemplo, 3 milhões de reais. 1 milhão por mês, 3 milhões no trimestre. Porque é certo da análise é você fazer por 90 dias. Aí eu pego 90 dias. Eu vejo o seguinte. Quanto representa o 1% da minha venda para baixo, né? Ou seja, do menos vendido, 1%. Então, 3 milhões, 1%, 30 mil. Cara, esses 30 mil aqui, se você pegar 3 meses, você vai descobrir que esses 30 mil estão 40% do seu mix de produtos está nesses 30 mil. E aí você tem que tomar uma decisão importante. Continuamos? Reduzimos marcas desses itens? Eliminamos. Então, se você tem um item que ele é curva A ou curva B, que tem uma outra marca na curva C, pode ser que a decisão seja parar com aquele produto. Isso. E nessa curva C de 1%, eu tô falando não na curva C, né? Na curva ABCD. Vai ser a E. É a 1%. Essa 1% é o produto que você tem que decidir, continuar ou não. Aí você tem que ver o seguinte, ele é único, só tem essa, dentro da subcategoria dele, só tem ele. Tem outra marca? Não tem outra marca. Então você tem que tomar a decisão se você vai parar ou não com esse item. Você pode não parar. Mas a pergunta é, ele tem mais de uma marca? Tem. Então pode ser que você tenha que eliminar aquela marca. Então você tem que olhar
essa análise. Eu vou te falar uma outra que você tem que olhar. Se você tiver com esse produto sem vender por mais de 30 dias, pode ser que a opção seja realmente eliminá-lo. Queimar para tirar, fazer dinheiro com ele e eliminar ele do seu mix. Aí tem que bloquear para ninguém nunca mais comprar, senão daqui a pouco tem que comprar na reposição. E vendeu, vamos comprar. Né? Se você quiser estender um pouquinho, às vezes o produto não vende um mês, vende no outro, aí às vezes você estende para 60 dias, porque em média, né, dos 100% dos seus SKUs, você vai ter uma média ali de que vende todo mês, né, 80%, 85%, né? Por isso que eu falei, de pegar 3 meses, porque aí eu pego o histórico, o cara tipo, não vendeu nada nesse mês, mas vendeu 2 desse, vendeu desse, na média foi 1 por mês. Menos de 1 por mês na média, tem um problema, esse item não vende todos os meses, e aí você tem que rever a reposição, porque muitas vezes eu não consigo comprar um desse item. Eu só consigo comprar, sei lá, uma caixa com 20, e isso representa 20 meses. Um ano e pouco com produto. Você falou isso, foi muito interessante, que a gente estava conversando essa semana com a aluna, ele de um único fabricante, ele tinha 12 SKUs diferentes de azeitona. Nossa. E aí eu falei, nem era uma loja de 4 mil metros quadrados. E aí eu falei, mas beleza, você tem 12 tipos diferentes de azeitona, né, digamos, dentro da sua loja, mas você ainda trabalha com mais alguma marca? Ele, não, eu ainda tenho outra marca. Aí eu falei, rapaz, tá perigoso esse teu negócio aí, entendeu? Porque assim, pessoal, o Leandro fala sempre sobre isso, o espaço que a gente destina a esses produtos normalmente não faz jus ao que eles representam no faturamento, né? Isso. E aí o cara quer bater. Eu costumo dizer que o nível mínimo de venda que a sua loja tem que atingir é R$ 2.500 por metro quadrado. Só que hoje os nossos alunos estão batendo 4, 5 mil. Sim. Mas 2.500 é o mínimo, ele não é o teto, ele é o chão. Qual é o teto? A gente já teve aluno batendo R$17 mil por metro quadrado. Qual a média que nossos alunos do Impulso batem? Entre 4 a 6 mil reais por metro quadrado. Então, 2.500 é o mínimo. Você tem que atingir ele, porque senão é difícil deixar a loja sobrando dinheiro todo mês. Você bater menos de 2.500 metros quadrados, sobra pouco. Ou você tem que trabalhar muito, porque você tem que mandar funcionário embora, porque senão a conta não fecha. Então, o raciocínio é 2.500 metros quadrados para a conta fechar para você. E aí eu vou devagar aqui, né? Vou filosofar, né? Um supermercado menos eficiente, ele tem os R$ 2.500 por metro quadrado como meta final. Então, ele é um supermercado menos eficiente. O supermercado que ele é eficiente, ele tem o 2.500 como ponto de partida, né? Que é o que você fala. Então, se você quer ter um supermercado eficiente, o 2.500 não é fim, é início. É o teu ponto de partida. Não chegou nele, você nem começou direito. Exatamente. Né? Então, tem um monte de mercado com 40 anos de existência que não começou ainda. Exatamente. Que não bate esse resultado. Leandro, vamos falar assim, a gente está falando de estoque, a gente vai alternar aqui. Disposição de produto na gôndola, isso você saca muito mais do que eu. Como é que você vê e como é que influencia isso nas vendas? Como é que é o impacto real de um layout, de um planograma? Como é que isso vai impactar a minha venda? Eu fiz minha gestão do estoque, eu estou com todos os meus produtos no estoque. Quando eu coloco isso na gôndola, qual é o impacto que a arrumação causa? Então, você está vendo essa caneta? Essa caneca? Sim. Tá, beleza. Se eu disser para você que essa caneca custa R$30, você compraria? A princípio, não. Tá. Mas se eu dissesse para você que essa caneca, se você comprar, eu posso colocar o nome do seu neto nela pelo mesmo preço de R$30. Você compraria essa caneca? Tá barato. Por quê? Porque essa caneca tem apelo emocional. Por que você compraria? Porque teve alguém como eu te vendendo essa caneca. Qual é o problema do supermercado? Que o modelo do supermercado é um modelo de autosserviço. Ou seja, o cliente vai lá e ele se serve. E aí, qual é o ponto? Por que o layout tem que olhar? Você precisa de um layout certo para vender? Porque eu não tenho essa figura da pessoa que vai argumentar com você e te convencer de levar um produto. Eu preciso que as gôndolas, que as ilhas, que o expositor de hortifruti, que a
a balcão de açougue, balcão de padaria, que as geladeiras na entrada da loja, que os produtos que estão no checkout vendam para você. E é esse o desafio. Eu consegui fazer essa galera toda vender para você. Então, como é que eu faço isso? Layout. E aí, o que eu tenho que olhar no layout? Eu tenho que olhar primeiro. Os produtos estão organizados de maneira lógica para o cliente comprar, considerando as categorias dele. Então, se eu botar óleo num lugar e arroz num outro corredor muito mais longe, eu gero confusão na cabeça do cliente. Agora, os cereais têm que estar todos agrupados ali dentro de um departamento, ou seja, num corredor do supermercado, ou numa área do supermercado, pode ser um fundo, pode ser, mas num conjunto de prateleiras que esteja ali arroz, feijão, óleo, açúcar, parte de milharia, as farinhas, tudo agrupado ali meio que no mesmo lugar, para que fique fácil para o cliente consumir. Então ele vai para comprar uma coisa e leva outras. Então isso é o primeiro conceito. Tem que agrupar os produtos. O segundo conceito é que eu tenho que arrumar a loja, quando a gente fala de layout, de forma que a pessoa consiga enxergar o seguinte. Eu preciso que ela rode a loja. Então ela não pode ir lá, entrar na loja e ir embora. Ela tem que ir lá e ficar andando dentro dela. Quanto mais tempo ela anda dentro da loja, mais ela consome. Então o que normalmente eu faço? Eu jogo muitas das vezes os cereais para um lugar e as bebidas para o outro, que são dois setores muito aquecidos da loja. Eu pego o hortifruti, a padaria, o açougue e jogo para o fundo da loja. Aí eu faço que o cara ande para a direita, para a esquerda e vá no fundo. E pronto, o cara vai circular na loja. Aí ele fala assim, pô, mas no meio tem perfumaria e limpeza, que são setores de mais baixo giro. Show de bola. O que eu faço? Eu abro o checkout, que fica aberto, é o que está descendo, o que o cara sai pelo corredor, na frente do corredor da limpeza e da perfumaria, onde meu checkout está aberto. Então o cara entra por um lado, vai ter que ir na mercearia, vai ter que ir no fundo, e ele normalmente ele vai andar para ir embora, aonde o checkout está aberto. E exatamente os corredores que eu quero que ele passe. Então, quando você pensa na estratégia da loja, você tem que pensar nisso tudo. Inclusive, por exemplo, eu entrei na loja, eu não posso começar por óleo de soja. O cara tem que andar o corredor inteiro, arroz, feijão, chegar lá no final e ter óleo de soja no final. Para quê? Para que ele ande até o final do corredor. Eu vou botar um corredor de matinais. O café tá lá no fundo, o leite tá lá no fundo. Eu não começo o corredor com leite. Eu termino o corredor lá com leite, café e tal, pro cara ir pro final do corredor. Porque senão o cara não anda o corredor inteiro para poder comprar. O que eu vou botar, por exemplo, num corredor de conservas? Eu começo o corredor com azeite. Eu quero que o cara olhe, a primeira coisa que ele veja é lá o azeite caro, com valor agregado, e leve o azeite. Então, eu quero que o cara comece ali consumindo aquilo. Enquanto o tempero, que é uma coisa que a pessoa compra e sempre usa, uma coisa que o cara usa todos os dias para fazer comida, eu vou deixar esse negócio lá pro final da loja, lá pro final do corredor de conserva. O cara tem que andar tudo para chegar nele. E aí, enquanto ele tá andando, ele tá olhando outras coisas. Ele se lembra, ele lembra que não tem, ele olha uma coisa que ele gosta, ele acaba consumindo, porque o layout foi arrumado para isso. Até a famosa gerar uma compra por impulso. Gerar uma compra por impulso. Que é conhecido como cross-merchandise, né? No marketing é conhecido como cross-selling. Mas o cross-merchandise, que a gente aqui apelida e só chama de cross, basicamente que também é conhecido como produto correlato, ele estimula o consumo maior. Eu fui, inclusive, procurar se existia pesquisas sobre isso, né? Então, é mais ou menos, eu não achei nenhuma científica comprovada, mas é mais ou menos ali, em torno de mais de 50% de tudo que é vendido num supermercado é vendido por impulso. Não é vendido o que o cara vê. Então, o cara entra para comprar alface e sai com uma compra de R$30. O cara entra para comprar pão e sai com mortandela, com café, com leite, com não sei o quê. Então o cara entra para comprar uma coisa e se lembra e acaba levando outras coisas por causa desse layout, dessa organização, por causa do cross-merchandise, principalmente que estimula o cara a levar produtos que ele não estava ali para poder fazer. Então se você botar o produto no lugar certo, ele vai ser vendedor. E aí eu não preciso do cara para te convencer sobre a caneca. Qual você, como, né? Nós como especialistas, mas você muito mais. Se você pudesse dizer assim, qual o número ideal? Um número ideal não, um número mínimo que eu tenho que ter de cross dentro da minha loja. 100. 100. Pelo menos 100 cross espalhados e um checklist para você acompanhar ele porque qual é o problema? O cara faz o cross e começa a dar ruptura no cross. E aí ele não tá olhando, aí fica a fita pendurada lá sem nada. Fica sem nada. Bota papel toalha do óleo. Aí, daqui a pouco, não tem mais papel toalha.
E aí dá ruptura no papel toalha, coisa que é um produto de baixíssimo giro, começa a dar ruptura porque o cara comprava, sei lá, um fardo de papel toalha por quinzena. Aí, de repente, ele botou lá do lado do óleo, tá vendendo um fardo por semana. Aí o cara olha e fala assim, já tá sem papel toalha há uma semana. Por quê? Porque ele não olhou, o troço vendeu muito, porque ele arrumou no lugar certo. É isso que acontece no supermercado. Você botou no lugar certo, o produto começa a sair. Sim. Mesmo de baixo giro. Dono de supermercado, 2 dicas que valem ouro aqui, aumenta seu faturamento. Eu tenho que fazer o cliente andar dentro da minha loja e tem que ter no mínimo 100 cross merchandise. Eles acham que até o final a gente convence o Leandro a dar um presente pra gente aí Será sobre que isso. eu vou dar esse presente pra eles? E deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu acho que faz bastante sentido. E aí, por isso, o nego me pergunta, eu tenho que botar um ar-condicionado na loja? Então, você vai gastar mais luz, mas eu vou te dar uma informação que eu não sei se você sabe. Quanto mais tempo o cliente ficar dentro da sua loja, mais ele consome. E aí, em lugares muito quentes, você pode não botar um ar-condicionado, você pode botar um daqueles aparelhos de climatizadores, que senão eu vou falar a marca dele, né? Porque tem alguns mais famosos. Eles reduzem um pouco a temperatura dentro da loja. O ar-condicionado deixa gelado. Então, se está num lugar muito quente e a sua loja tem ar-condicionado, eu te garanto que seus clientes ficarão bastante tempo dentro da tua loja. Nem que seja para fugir um pouco do calor. E isso vai fazer com que eles consumam mais se o seu layout estiver arrumado certinho, né? Se não tiver, não vai dar, não. Legal. A gente também começou falando sobre gestão de estoque, né? Hoje a gente tem visto, né, que produtos da curva C, né, Leandro? A gente vê que basicamente a gente não tem mais o estoque físico, né? O estoque é o que está no salão, né? Seria essa mesma a proposta para lojas pequenas e médias? Então, você precisa ter estoque de 28 dias. O ideal é 21, mas a maioria das lojas não consegue. Eu falar isso vira ilusão, né? 28 dias de estoque. E entre isso, estoque mesmo, estoque dentro de loja. A maioria dos produtos, principalmente os produtos de curva C, o ideal é que você tenha ali gôndola só. Ou seja, 73% de tudo que você compra só vai ter gôndola. Os outros 27% você tem que ter um estoque. Então, no estoque mesmo. Por que eu te fiz essa pergunta, mais ou menos imaginando a resposta? Porque você sabe que muitos donos de mercado ainda insistem em comprar horrores de produto de baixo giro. Exatamente. Eu lá no Nordeste, quando eu ia, eu entrava, o cara tinha 2 pallets de água sanitária. E a água sanitária realmente vende muito no Nordeste. Mas aí o cara tinha um pallet de um tipo, um pallet de outro. Aí eu fui olhar o que ele mais tem no estoque. Aí ele tem pedra sanitária no estoque, algumas caixas. Como é que chama aquele negócio de matar mosquito? Inseticida, umas 2 caixas. E ele não tem bebida em estoque. Não tem Coca-Cola no estoque, não tem cerveja no estoque, não tem arroz no estoque, não tem óleo no estoque. Aí eu falo assim, você tem um problema. Você provavelmente está tendo ruptura de produto de alto giro. E a água sanitária, mesmo que venda bem, ela não tem o giro de um arroz, de um óleo, de um açúcar. Então, você tem que olhar teu estoque, eu tenho que chegar no teu estoque e achar coisas de giro. Porque é isso que tem que estar lá. Sim. E não produto de baixo giro. Então, só cuidado com isso, porque senão você não vai ter estoque eficiente nunca. Falando de gestão de estoque ainda, Leandro, dá uma dica aí pra gente controlar a validade de produto. Perecíveis. Nossa. Que a gente sabe que lá tem a maior parte de uma perda, tá nos perecíveis e ainda muito pelo prazo de validade. É isso. Nos perecíveis acontece muito. Na mercearia, 70% da perda é por validade. E nos perecíveis é muito comum de ter problema de validade. Como é que a gente resolve esse problema? Eu preciso ter um controle do qual os líderes de cada seção, pelo menos eles façam isso, mas uma vez, ou todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ele precisa ir lá e pegar os produtos que estão com menos de 30 dias para vencer. E precisa ter um documento disso. Não adianta fazer por sistema, porque sistema não avisa ninguém. Precisa de um documento que alguém que viu assine, que o gerente assine, que o cara de prevenção assine, que a menina do CPD assine. Todo mundo assina ali. Por quê? Porque aí eu tenho um compromisso que a pessoa parou para olhar. E se a pessoa parou para olhar e fala assim, tem um pão de forma aqui que tá com 7 dias para vencer. E não tem troca. O que a gente vai fazer? Vou deixar vencer ou vou fazer uma ação? E a ação pode ser simplesmente botar os pão de forma num carrinho na frente da loja, com uma placa grande, pelo preço normal, só que destacado. Isso faz vender. Botar uma ponta disso, ou melhorar a exposição dele. Ou simplesmente
eu fazer rebaixo de preço. 7 dias eu já faria rebaixo de preço, né? Eu faria essas ações sei lá, com 20 dias, com 15 dias. Quando o produto chega próximo dos 7, você já tem que estar fazendo rebaixo, 7, 5 dias, porque é perigoso você vender para o cliente, mesmo que seja um produto de alto consumo imediato, e é perigoso você não estar olhando e ele ficar lá, que é normal. Então você não fica olhando, você não está olhando o tempo inteiro e aquele produto sai do seu radar, você não fez ação nele, e aí quando chega ele está vencendo na loja. A vigilância pegou, já era, vai te interditar, vai te multar. Inclusive, alguns estados mantêm programas que, né, que caso a pessoa ache um produto vencido dentro da loja, a loja é obrigada a dar um produto para dar mesmo, né? Igual, só que dentro da validade e descartar aquele, né? E tem gente, isso eu acho que principalmente em São Paulo. São Paulo, mas existe outros estados. Tem gente hoje que fica fazendo isso, entra na loja procurando isso. De olho na data, é o programa de olho na data. É isso. Que pro supermercado não é ruim, não. Ele dei um produto que eu perdi 2 vezes. Mas se a vigilância vai na hora que tá lá, a multa é muito maior. Fora que o consumidor pode comprar e aí depois entrar com um processo dizendo que você tá vendendo produto impróprio para consumo, você vai tomar danos morais nisso e vira toda uma A gente começou a falar de validade, vamos dar alguma dica aí pro pessoal então sobre PAR, produto de alto risco? PAR, produto de alto risco. Dá prejuízo, né? Muito prejuízo, né? Como é que você avalia o produto de alto risco? Primeiro ponto, né? Você tem que olhar os produtos que você tem que mais estão, por algum motivo, desaparecendo. Então, se, por exemplo, eu fosse lá inventário rotativo hoje e vi que sumiu 5 latinhas de Skol. Aí faço inventário, boto a Skol no meu inventário rotativo de amanhã e conto de novo e agora faltou 10 unidades. Corrigi e agora faltou mais 10. Aí eu faço na terça-feira, de novo, mesma coisa, tá sumiu 12 unidades de um dia para o outro. Aí eu falo assim, cara, esse produto se torna um produto de alto risco, né? Um PAR, que a gente chama de PAR, um PAR. E aí esse produto de alto risco, ele tende a ser um produto que você vai olhar com mais calma. Então, um produto que você vai estar monitorando ele ao longo do tempo, né? Então, tem que ter essa lista de PAR, não são normalmente produtos que eu vou monitorar ele. Existem alguns que a gente tem uma natureza de já ser PAR, né? Como, por exemplo, desodorante. Desodorante tem um nível de furto, nível de furto estratosférico. Mas eu tenho outros itens que podem virar PAR que tem que ser monitorado também. Esses itens que são naturalmente itens facilmente roubáveis com valor agregado alto, normalmente no estoque eles ficam numa área confinada. Então você bota uma área, você pode no seu próprio estoque botar grade nele, com uma porta de grade e cadeado, e as pessoas não têm acesso aos produtos. Para ter acesso, alguém vai ter que ir lá, assinar um documentinho, dizer que foi lá e pegou o produto que estava ali. Para quê? Criar uma burocracia, eu saber quem pegou, que se sumir, eu posso tentar rastrear o que aconteceu, quem pegou e por que aquele produto sumiu. Então isso minimiza a perda, né? Impede, para de ter? Não, mas minimiza consideravelmente, que é o PAR. Você separar o PAR, controlar ele, monitorar ele, isso faz toda a diferença. Uma estratégia que o pessoal usava, que eu me lembro, que agora até tô parando, mas mais por causa do fabricante, né? Que às vezes a gente deixava só a caixa do uísque ou a caixa da bebida, né? E depois que a pessoa pagava, né? Mas hoje a Diageo não entrega mais a bebida com caixa por causa de uma chamada ecológica, né? Mas aí só ferrando os supermercados fazendo mas isso. Às vezes ainda Inclusive eles cobram mais caro quando manda a caixa. Eu falo assim, compre mais caro com a caixa para você poder ter a caixa para usar. Entendeu? Porque o cara leva a caixa e você entrega a bebida para ele. Exatamente. Então fica a dica. Mas ainda continuar nesse assunto, Leandro, que eu sei que você é um cara que viajou o Brasil todo, muito mais até do que eu, com certeza. Eu já vi em algumas lojas, aí a gente vai falar de área de venda, e armários com produtos, né, PAR e eles trancados. Assim, mais ou menos eu entendo que sim, mas vou te pedir a voz da experiência, do conhecimento. Isso piora a venda desses produtos quando eu mantenho eles confinados? Se você botar confinado, você vai vender 1/4 do que você venderia. Vende 20% do que venderia o produto. Então, e aí você tem que tomar uma decisão difícil. Isso que eu falo. Vale a pena ficar com esse produto na loja? Confinado? Vale, porque eu vendo 20%, eu tenho um cliente que só compra ele, então eu vou manter. Mas a avaliação é essa, e não é uma avaliação, é uma avaliação subjetiva pra caramba. Vale a pena eu continuar com esse produto? É uma tomada de decisão que você tem que tomar.
vale sim, vale não vou ter, vou ter. Então, alguns faz muito sentido, outros não faz tanto sentido, né? Como, por exemplo, sei lá, Sundown. Então, tem loja que tem e Sundown, se botar na prateleira, que tem um valor agregado altíssimo, o nego cata, né? Então, aí você pode, sei lá, trazer ele para frente de loja, ali para perto do caixa, que tem uma inibição maior. Mas se você enfiar ele dentro de um espaço confinado, com um cadeado, com não sei o que, para o cara poder pegar, a tendência é que esse produto não venda quase nada. Então, você vai ter só para dizer que tem, para atender um ou outro cliente que venha especificamente buscar ele, mas você não vai conseguir resultado de venda confinando o produto, não. Então, é um cuidado que você tem que fazer. Esse de usar a caixa, usar um produto falso ali, que o cara possa pegar o produto e retirar no caixa, tem um funcionamento melhor. E alguns você tem que falar assim, cara, posso eliminar a causa. Por que ele tá roubando? Pode ser que esteja exposto no lugar errado, pode ser que esteja exposto no lugar ruim. E aí tá tudo bem. Se fizer desse jeito, muda a exposição dele. Mas algumas vezes, mesmo assim, não inibe o furto. Aí você tem que botar ele. Por exemplo, o nego vira e mexe, bota desodorante no confinado. Não vai vender, pô. Não vai vender. Tem que estar exposto. Ah, mas o nego vai roubar. Mas o giro dele é tão grande que, cara, monitora quem tá roubando. Passou aqui a Vision, sim. Bota a Vision lá pro cara poder fazer. Para quem não sabe, a Vision é uma empresa de inteligência artificial que monitora, pega furto. Então, se eu pegar essa caneca e enfiar no bolso, ela identifica que eu fiz isso e guardei, e aí eu viro um suspeito. E aí ela me avisa, manda um vídeo pra gente no aplicativo, e eu consigo ver que houve esse daí, ele manda o vídeo para eu poder ver quem é a pessoa, e eu posso, dentro da loja, acompanhar aquela pessoa e ver se ela vai sair da loja com o produto no corpo, para eu poder fazer uma abordagem, pedir para ela e tal, chamar a polícia, aquele processo todo. Então ela te ajuda a ser ali o seu fiscal das pessoas roubando dentro da loja, né? Então, a gente tá falando de gestão de estoque, tá falando de layout, tá falando de vamos fazer aqui então um bate-bola, dono de mercado, é a tua hora de anotar. Fala, para não eu ficar na desvantagem, tu fala 3 números que o dono de mercado pretende olhar, tem que olhar, né? E eu vou falar 3 também. Se for igual, a gente depois desempata. Tem que olhar o quê? Em relação o que você quiser, gestão de estoque, coisa, 3 números que o dono do supermercado tem que olhar todo dia. O cara, ele tem que estar olhando. A gente sabe que tem muitos, mas... Ele tem que olhar todo dia o compra e venda. Porque isso aí pode, sei lá, pode quebrar o cara pode acabar com o caixa dele, fazer ele entrar numa situação, uma ciranda financeira que é difícil pro cara sair pra caramba. Ele tem que olhar o compra e venda todo dia. Ele precisa todo dia olhar a venda diária dele. Todo dia ele tem que olhar a venda diária. Isso já vai sobrar um para mim falar, então tá ok. E todo dia o cara precisa olhar, mas esse é menos intuitivo, tá? Todo dia o cara tem que olhar a quantidade de cupons que tá entrando e se essa quantidade é o mínimo de 2,77 clientes para cada metro quadrado de área de venda. Então, para cada 100 metros, tem que entrar na sua loja todo dia e comprar 277 pessoas. Então, ele tem que olhar esse número para ver, por exemplo, se o marketing dele está funcionando. 3 números, pronto. Tá bom. E quais são os seus 3 números? Então, vou aproveitar um seu, tá? Que já que você falou do faturamento, número de cupons, então eu tenho que olhar o ticket médio. Que é um outro indicador que o cara tem que olhar todo dia. O dono de mercado tem que olhar o ticket médio, como o Leandro falou, porque a gente tá falando de gestão de estoque e arrumação de loja, né? Então, se o marketing trouxe o cara para dentro de loja, a minha arrumação da loja, ela tem que fazer o meu ticket médio melhorar. Ok. É isso. Então, se o layout estiver ruim, o ticket médio vai estar baixo. Exatamente. É um bom indicador, hein, gerente? Isso. E vou extrapolar o que você falou, que é o compra e venda, né? Eu gosto muito de acompanhar 3 medidas, né, dentro do comercial, que eu sempre falo, né, que é quanto eu vendi, quanto foi o custo dessa venda e quanto eu comprei desse produto, quanto eu entrei. Por quê? Se o meu custo, se eu vendi por 200, o meu custo foi 100, teoricamente teria que sobrar R$100 para mim. Sim. Mas se eu comprei 150... Não sobra nada. Não sobra nada. E aí, normalmente, o dono de mercado não olha isso, né? Então, se ele, como você falou, se ele olhar isso constantemente, ele acerta a vida dele.
Não, e para de minimizar esse problema aí também. Leandro, o cara tinha que olhar a perda. Tinha, mas poucas lojas, só lojas maiores, acabam tendo algum setor de gestão de perda real, com controle, com acompanhamento. Então, deveria olhar também, porque as perdas machucam, né? Pelo menos a quebra operacional você tinha que jogar, assim, o que você tá jogando fora por validade, por impróprio consumo, pelo menos isso você tinha que estar olhando, porque também é um problemão já. Não, e aí eu vou... Isso sangra diário, né? Todo dia você tem coisa aí que você tá... E quando você falou em gestão de estoque, você tocou um assunto importante. Normalmente, né, quando eu compro demais ou eu compro errado, eu tô imobilizando o dinheiro do caixa no meu estoque. Então eu tenho que fazer a gestão de estoque para eu retomar esse dinheiro. Então é muito importante que o dono do mercado ele veja o que ele tem no estoque para ele ver ações ou pelo menos, no mínimo, não comprar mais, né? Porque se for um produto que se eu baixar o preço e a venda não aumentar, não adianta eu fazer promoção. Isso, né? Exatamente. Então eu só vou perder margem, correto? O meu pensamento. Então, mas eu tenho que olhar o meu estoque para que isso não aconteça. Esse é um ponto. Então, o dinheiro que eu perdi, entre aspas, imobilizei no meu estoque, eu tenho que trazer ele de volta. Isso é um ponto para melhorar o resultado da loja, né? E outro ponto do estoque também que você tem que estar sempre atento é com relação ao excesso de marcas, como a gente falou também, né? Porque eu já vi muitas marcas que às vezes estão no estoque e aí tem aquela coisa, né? Tem produto? Aí é o contrário do estoque fantasma, né? Tem produto? Tem, mas ele está no estoque e não está na gôndola. É isso também. Acontece que a gente... E aí, às vezes, o excesso de marcas te leva a essa falha. Ruptura sistêmica. O troço está lá, você tem, mas não está vendendo porque ele não está lá. E produto no estoque não vende, né, já? Exatamente. Produto no estoque. Escreve aí, hashtag, produto no estoque não vende. Então, assim, o dono de mercado, não importa o tamanho, né? Se ele não puder, ele tem que ter alguém que olhe isso. Né? Onde está o Nescau? Está atrás da pilha de papel higiênico, né? E aí não tem Nescau na loja, né? A gente já pegou essa situação. Então, pessoal, gestão de estoque, layout, é um conjunto de coisas, né, Leandro? Que a gente tem que estar olhando todo dia. Layout do próprio estoque, então, o ideal é que seu estoque seja separado, tem as categorias dele separadas para ficar fácil de achar. E aí, assim, estoque, não deixa de ser estoque, mas é uma dica que eu sempre falo para meus alunos, né? O Leandro falou bem sobre confinar o PAR, né? E eu também gostaria que vocês confinassem o seu material de uso e consumo, né? Nossa, agora você, até me mexi na cadeira. Rapaz, isso é um buraco sem fundo que as pessoas... Eu já vi nego brincando de se enrolando em filme, gente. Vocês têm noção desse troço? É tipo isso. E aí vai embora. Caraca, é muito dinheiro. Bandejinha sendo usada pra comer marmitinha, pra comer linguiça. O cara pisa em cima, joga de volta. Então fica uma dica aqui. Entrei na câmera frigorífica e tinha lá, bonito, lá, as caixas padronizadas. O que tava colado? Um durex com uma bandeja B12 com um negócio escrito. Eu falei assim... Quem paga a bandeja B12 pra você ficar fazendo em todos eles tinham? Eu falei, rapaz, que desperdício de bandeja. É isso. Entendeu? Então, dono desse mercado que tá nos olhando, que tá nos acompanhando, que tá nos ouvindo, cara, se você tem o material de uso e consumo, papel acoplado, bandeja, bobina estrela. E nego compra algumas, como por exemplo, sacola, nego compra de 3 em 3 meses. E aí perde o controle total desse negócio, não acompanha. Não quer ver dinheiro no final do mês, isso é errado. Começa... Gente, isso tinha que bater, todo esse material de uso e consumo tinha que bater 0,7, tá? Que são as embalagens... sacola plástica e tudo mais, tem que bater 0,7 da venda. 0,7. Se você olhar lá na tua conta lá no financeiro, você vai ver esse negócio batendo 1,5, 2, 2,5, não sabe pra onde tá indo o dinheiro. 1,7, 1,3. Só que o nego não entende que se de 0,7 vai pra 1,7, eu perdi 1%. Leandro, é 1%. Mas se seu lucro é 5, 1% é 20% do seu lucro que você pegou lá. E jogou, vai ser jogou no lixo. Vamos dar então, vamos ajudar a pessoa. Forma mais simples de você fazer isso. Não precisa você não precisa contratar um almoxarife para isso, né? Almoxarife. É isso, né? Coisa antiga, meu Deus. Mas se você confinar, eu falo assim, eu brinco assim, faz um galinheiro, né? Bota tela e tal, usa pallet, mas fecha o negócio, né? Fecha para não ter acesso.
Colocou ali na entrada uma prancheta que tem a data, nome da pessoa e setor que tá pegando. Uma rúbrica, a pessoa rubricar pra Exatamente. fora que ela pegou Ali, mesmo. ali tu já mapeia e depois tu só vai, você vai quantificar e vai qualificar qual o setor que tá pegando mais embalagem. É real isso aí? E aí é que nem cancelamento, né? Você vai ver quem tá fazendo mais e aí você começa a bater. Cara, vai sobrar dinheiro. Começa a sobrar dinheiro. Vai Você sobrar tem dinheiro. que eliminar essas coisas que, Vai sobrar dinheiro. assim, tipo, fazem vazar o dinheiro da empresa e vocês não estão vendo. É o tal do pequeno furo que eu sempre falo que afunda o navio, né? Nossa senhora, isso aí. Esse é uma área que nego não fica olhando. Quer ver outro que nego não olha? E aí não tem nada a ver com gestão de estoque, mas eu só falar aqui com a título de curiosidade. Sabe outra área que nego não olha? Manutenção, já. Manutenção de equipamento predial e veículo da loja. Tem que bater 0,5% da venda só. Se olhar, a tua manutenção tá em 1,5%, porque você não olha, você manda fazer. Ah, quebrou, manda fazer. Ah, não sei o que, manda fazer. Ah, o carro não sei o que lá, manda fazer. E você não tá olhando. E você não tá analisando se é... Será que é melhor eu mandar fazer? Será que é melhor comprar uma ilha dessa parcelado? Porque aí, o que eu tô gastando para fazer manutenção disso aqui paga mais de uma ilha por mês. Melhor botar uma nova. Aí eu vou... Tem que fazer conta. Eu vou contar uma experiência minha, uma vivência minha, né? Que quando eu fui diretor, a nossa conta de manutenção começou a crescer muito, né? E eu falei, bom, tá errado. Olha o número, né? Todo mês tá aumentando. Pô, a gente tá andando mais com o caminhão, tá fazendo mais entrega, aumentou a venda? Não. E aí a gente começou a mapear, né? Então, aqui eu tô contando uma vivência que pode acontecer com vocês. Então, tinha uma empresa que fazia manutenção. Ah, tem que trocar o compressor. Ok. Ah, o compressor, a base de troca é R$3.000. Ok. Mas aquele compressor que era levado, 3.000. Ok, ó, aqui tem que ser um compressor novo. Aí eu comecei a mandar deixar o compressor trocado. Né? E aí, o que acontece? Eles usavam o nosso compressor, a gente comprava um novo, aí ficava, eles levavam, adicionava, aí depois a segundo conserto já era a base de troca, né? Ou seja, pessoal, então se vocês têm manutenção, tá? Solicitem que as peças trocadas fiquem em seu poder. Porque senão eles nossa... Senão vai e volta. Em carro você não deixa, tem certeza absoluta. E vai e carro volta. Você manda olhar. E vai e volta. Carro, o problema já era mais, né, tem que trocar, não, sei carro lá. As pessoas se preocupam em ver isso. Mas aí equipamento da loja, o carro que acontecia era tipo assim, era o orçamento que falava, tem que trocar a marmita do escapamento, o filtro do diesel, né? E na verdade isso não era trocado e só ficava no orçamento e acabava pagando. Mas esse negócio de material trocado, cara, a nossa conta de manutenção, tipo assim, caiu 2/3. Caramba, João. Só em falar. Porque era compressor de ar, era compressor de ilha, era compressor de freezer. Cara, era muita coisa. Era ar-condicionado, então, caraca. Até a mola de porta, nego trocava e não trocava. Dava uma pressão na mola. É antigo, mas você com 7, 8 lojas, você começa a não enxergar isso, né? Sim. E aí, se você não olha o número, você vai pagar mais. Entendeu? Necessariamente vai pagar então mais. eu dou uma dica, se você trabalha com isso. Tem que trocar tem que trocar a placa do computador. Tá, a placa fica. Tipo isso. Entendeu? Porque cara, aí nega muito. As pessoas não são legais, não são honestas. Entendeu? Não acredita que o mundo é bom, porque não é. Vou voltar lá pro layout, Leandro. Que aí é dica prática. Hoje eu vou explorar um pouquinho você. O que o cliente vê primeiro quando entra na loja? O que você sugere que eu lá na arrumação da loja... Você falou um pouquinho do corredor de coisa, mas se você pudesse dizer assim, o que eu coloco lá quando o cliente entrar? O ideal... Se a sua loja entra pelos lados, o ideal é que ele entre por dentro do corredor de cereais. Se a sua loja ela entra pelo meio, o ideal é que ele entre pelo corredor de perfumaria. Se a sua loja tem pouco movimento, o ideal é que ele entrando pelo corredor de cereais tenha o hortifruti na entrada. Porque o hortifruti, as pessoas gastam tempo nele e aí todo mundo que entrar vai ter a sensação que a sua loja está sempre cheia com movimento. Isso vai ajudar com que ela continue, ela vai crescendo por causa do efeito
que eu não sei se vocês já viram isso, né? Você chega lá, vê um restaurante cheio e um vazio. Você normalmente, mesmo que o cheio esteja com fila, você vai no cheio, porque aquelas pessoas sabem algo que você não sabe sobre o restaurante. Isso. Então, quando você vê uma loja cheia e uma vazia, você vai cair na cheia, porque as pessoas ali sabem alguma coisa que você não sabe para aquela loja estar cheia. Então, você cria essa impressão jogando hortifruti na entrada. Então, colocaria o hortifruti nesse caso, colocaria os cereais na entrada, se for no meio, eu começaria pela perfumaria, e tem outras opções. Se for um atacarejo, eu começaria com todas as promoções. Legal. Porque o atacarejo, eu quero que o cara aumente o volume e leve no volume, porque eu preciso vender muito para ratear meu custo. Então, minha venda versus despesa tem que bater ali 11%, então tem que forçar a venda muito. Então, o cara entra por um paredão de promoções. Num supermercado, eu não recomendo que você pegue o paredão de promoções e bote ele na entrada, porque eu quero que o cara rode a loja para pegar todas as promoções. Isso não significa que você não possa ter um paredão de promoções com produtos em promoções e produtos não em promoções para estimular consumo. Só que as principais promoções não é para estar ali na porta, ela tem que estar dentro da loja para o cara andar. No atacarejo não, eu quero que o cara leve tudo mesmo. Pegue as promoções e já leve, e se quiser ir embora pode ir, porque o modelo de negócio é esse. Aí eu boto um paredão dos dois lados de oferta. E aí são os modelos diferentes quando a gente fala na abertura e entrada de loja, né? Isso é muito bom. Essa dica valeu o ouro agora. Eu acho que eu nunca falei isso na internet. Acho que não. Também, nunca falei desse jeito, com essa explicação, com esse nível de clareza. Volta o vídeo, assiste a de nota, novo. Porque eu nunca falei isso. Conteúdo exclusivo. São milhares de vídeos postados ao longo da nossa jornada toda. E realmente nunca fiz isso. Eu queria falar uma coisa, Jean, porque lá, falando de gestão de estoques e exposição eficiente, a gente lá atrás fez um reality show chamado Supermercado Milionário. Esse reality show, a gente fez a primeira temporada com o objetivo de mostrar para as pessoas que a gente sabia na prática o que a gente estava fazendo. Então a gente foi lá, pegou 6 alunos, se eu não me engano, e foi para dentro dos caras e fez acontecer, fez o negócio mudar. Acho que nessa época você não estava comigo no Instituto. Só estava no Instituto, não. Estava na consultoria e apoiava o financeiro, né? Você não estava lá no Instituto ainda. E esse reality show, a gente quer trazer uma versão nova para ele em 2025. A gente está montando ainda como vai funcionar, mas basicamente a ideia seria o cara passar comigo 2, 3 dias, e nesses 3 dias eu fazer o que eu fiz lá dentro das lojas dele, eu entregar para ele tudo pronto, mapeado, um plano, as promoções, mapeado o calendário comercial, mapeado o organograma do cara com os cargos, funções, descrição de cargos, salários, plano de metas, se ele quiser, rota de funcionário. Então, isso está no meu coração hoje para fazer, que é pegar aquilo que a gente fez dentro das lojas para dar muito resultado e fez nesse reality show, eu consegui fazer com que qualquer pessoa que quisesse ter acesso poderia vir para o Rio de Janeiro, passar uns 3 dias comigo e sair de lá com a organização da empresa dele pronta. E aí, isso é spoiler, tá? Tô falando de primeira mão para quem tá assistindo aqui. Isso será uma imersão de 3 dias que eu tô pensando em fazer. Não tá tudo certo, não. Eu visitei o hotel esses dias, e aí já para ver quanto vai custar, como é que seria e tal. E a ideia é ser uma coisa 100% prática, para que o cara não precise ficar horas e horas de treinamento online, para que ele vá lá presencialmente comigo, ali junto com ele, ajude ele a desenhar modelo de loja, layout, produtos que ele vai trabalhar, quais produtos ele vai trabalhar na promoção, modelo dos encartes dele, sabe? Deixar beabá dele tudo organizado para ele conseguir sair de lá com resultado financeiro. A ideia em si é que eu consiga levar o nível de gestão do cara, em 3 dias, ele consiga avançar entre 5 a 10 anos de gestão dele organizada. Então, como spoiler, estou falando uma coisa que está no meu coração, mas é entregar isso tudo pronto. E eu acho que isso faria, não é pouca não, faria muita diferença. Faria o cara toda a saber diferença. Quais as análises fazer, já ensinando pro cara, ensinando ele a fazer conta, para quando ele chegar na loja dele já conseguir fazer. Então, não seria um treinamento educacional, né?
A ideia seria um treinamento de implementação, um treinamento prático, que ele saísse de lá com essa organização. Como às vezes a gente não tem tempo nem para parar para fazer, já com tudo pronto. Então ele sai de lá com as coisas prontas, só para ir lá e espetar na empresa dele lá, porque já tá com tudo pronto. É só falar assim, gente, agora é assim, já tá tudo pronto para executar. E quando vai ser? Não faço a mínima ideia. Eu tô só avisando que em 2025 isso vai acontecer e eu acho que pode ser que você tenha que estar lá com a gente, tá? Agora, pra gente terminar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Existe hoje uma possibilidade da gente te ajudar de verdade. Então, antigamente, eu ia lá e te vendia um curso, né? Eu fiquei famoso na internet porque eu vendi, sei lá, tenho 6 mil alunos de DL, 6 mil e quase 7 mil alunos de DLM45, 6.800 e pouco, quase 7 mil alunos de DLM45, que era o meu curso principal, mas eu tenho 11 mil alunos de todos os treinamentos que eu já fiz na internet. 11 mil alunos, um pouco mais de 11 mil alunos de donos de supermercado. E aí, o que eu queria dizer para você? Eu tenho uma forma de realmente te ajudar, analisando exatamente cada coisa que você faz hoje dentro da sua loja. Analisando a sua gestão como um todo e dando uma direção do que você precisa fazer. Para isso, eu preciso de uma reunião entre 1 a 2 horas com você para fazer isso. Eu, Leandro, não tenho como atender todo mundo que está aqui na internet. O meu Instagram atende, né, por mês, ele alcança por mês quase 4 milhões e 300 pessoas. 300 mil pessoas. O meu YouTube alcança quase 300 mil pessoas todo mês. Isso fora as outras redes sociais. Isso. E aí, não tem tempo de eu fazer tudo com todo mundo. Todos os alunos dos nossos programas. É isso. Aí, esse diagnóstico ele custa R$5.000. Então, o que a gente faz? Você vai sentar com um consultor especializado meu, que vai analisar a sua vida e te dar uma direção por onde você vai. Isso custa R$5.000. Mas em 2024 eu fiz isso, estou estendendo agora para 2025, não sei até quando. E basicamente você vai conseguir fazer esse diagnóstico de forma gratuita, sem pagar nada. Não vai precisar pagar os R$5.000, vai fazer de graça. Só que eu vou precisar que você vá lá e participe da reunião e passe os dados para a gente analisar junto com você e direcionar. Marque e apareça. Marca e apareça, porque senão não acontece nada, não tem milagre, cara. Você precisa sentar com o nosso especialista. Eu estou disponibilizando um especialista para sentar contigo. E lá a gente vai analisar a sua empresa e direcionar para onde você tem que ir. Como é que você faz para poder participar desse diagnóstico específico que a gente vai fazer? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só você clicar no link da descrição do vídeo e ir lá e se cadastrar. E aí minha equipe vai marcar com você e vai fazer. Isso é individual, tá? Eu não vou pegar uma coisa, preencher num documento na internet, te dar um troço pronto. Você vai sentar com um especialista, que ele vai entender qual é o teu problema e direcionar como é que você vai fazer. E antes eu cobrava R$5.000, eu tô fazendo isso de graça, porque é um momento específico que a gente está fazendo para você e se você não quiser, tá tudo bem, mas se você achar que faz sentido para você, aproveita a oportunidade, porque em algum momento eu vou tirar esse de graça e vai ser pago. E aí, se você quiser, custa R$5.000, paga pra gente poder executar isso para você, tá? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí, a pergunta que eu faço é, você gostou desse podcast, que é desse Rosadas Cast, nosso podcast? Para tudo. Ainda tem mais pergunta? Não, mas e o presente que talvez fosse rolar sobre o presente? Cross? Sobre o Cross. Não esqueci isso aí. Tá, então vou dar um presente para vocês. Eu vou dar uma lista dos 100 melhores Cross que eu já vi funcionar. Aí, viu? E vou deixá-la disponível para você baixar no link aqui embaixo, já que o Jean pediu. Eu ia fazer sem dar, mas o Jean é fogo. Agradeça aí alguém que se quiser, manda mensagem aí, obrigado Jean, agradece o Jean então por isso, eu vou mandar para vocês, é só baixar aqui, eu vou deixar o link com os 100 melhores Cross que a gente já viu dentro de loja para você implementar e já ter resultado financeiro fazendo isso daí que a gente está falando. Tá? E se você gostou desse Rosadas Cast, deixa de curtir, compartilhar esse vídeo e também de comentar quais assuntos você gostaria que a gente abordasse nos próximos podcasts. Cara, eu leio todos os comentários do YouTube, eu quero saber qual é a sua opinião e o que você quer. E nos encontramos no próximo, na semana que vem, exatamente, no próximo Rosadas Cast. Valeu, Jean, tamo junto! Até lá. Valeu!